Amém e amém. E ele também vai ministrar a ceia para nós. Wander, Deus te abençoe. Amém. Só ajeitando aqui. Meus queridos, é um prazer estarmos aqui nessa igreja maravilhosa, né? Que Deus tem nos dado o privilégio, nem que fosse poucos dias e pouco tempo de estarmos juntos. Como o Robson falou, meu nome é Wander, eu fui pastor da IPB por 22 anos, a minha esposa Glaucia está aqui, presente essa moça bonita ali, ó. Vocês não cumprimentam que não pode, tem Covid por aí, né? Mas o Robson, um amigo do coração. Eu conheço ele, eu acho que desde 95. Ali não era. Bem pequena. E nós tivemos boas caminhadas. Onde eu estive, o Robson sempre esteve junto, onde o Robson estava, sempre juntos. Já passamos momentos alegres, momentos tristes juntos, já oramos, já rimos. E o Robson acompanhava em São Paulo, eu fui pastor lá em São Paulo, na cidade de Bauru, Iacanga, no estado de São Paulo. E de vez em quando o Robson ia lá e ele me deixava com umas situações meio complicadas. Como um bom mineiro, ele sempre usa o termo assim, ô sou, verdade? Ô sou. E chama também de bobo, né? Ô bobo. O mineiro usa esse termo, ô bobo. E ele chegava em São Paulo e ele ia lecionar, ia pregar e chamava, ô bobo, ô bobo. Aí quando ele ia embora, o pessoal da igreja falava assim, esse pastor é muito bom, mas ele fica chamando a gente de bobo. Questão cultural, né? Eu falava para eles, não, lá em Minas, bobo é carinho. Carinho, mas ele já tinha pegado já, né? O avião já tinha ido embora. Eu que ficava com a situação do ô bobo. Mas com muito amor, com muito carinho. E nós vamos falar nessa manhã, né? Sobre um assunto que o texto nos fala claramente de várias mensagens de fortalecimento, mas eu queria que a gente pensasse na questão de período. Como nós nos comportamos em períodos em nossa vida. E nós vivemos um período. Como o Robson falou, eu cheguei aqui todo animado. Falei, Robson, estamos juntos, vou estar aqui na missional, e agora é missional do caminho. Reverendo Celso também eu conheço desde a época de seminário, amigo. E vamos juntos. Aí, de repente, sofri uma questão de saúde, lá ficou ruim. De repente veio o Covid e os dias estão passando, os momentos, os meses, já mais de um ano, e estamos nessa caminhada. Eu sei que todos nós, há um ano e meio atrás, estávamos fazendo alguma coisa, realizando alguma coisa com um sonho no começo do ano e algo parou. E diante disto, como nós ficamos? Eu falo que nós vivemos um momento, e temos falado muito isto no grupo aí do plantio, a turma aí, que como está a nossa fé? Como está o crescimento da nossa fé neste momento? É hora da gente parar e pensar o seguinte, eu cheguei mais perto de Deus, eu desenvolvi mais a minha vida cristã, e para isso nós vamos olhar o texto de Josué, capítulo 14, versículos 6 a 15. Josué, capítulo 14, versículos 6 a 15. Vamos nos colocar em pé, os irmãos, e você em casa também, fique em pé para que possamos ler a palavra de Deus. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Jefoné, o quinizeu, lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e ti.
Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneias para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei e segui o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, assim para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou. Naquele dia, pois, naquele dia, ouviste que lá estavam os Enaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para o desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Portanto, Hebrom passou a ser chamado de Calebe, filho de Jefoné, o quirineu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Quiriade Arba. Este Arba foi o maior homem entre os Enaquins, e a terra repousou da guerra. Os irmãos podem sentar, vamos falar com Deus. Ó Deus, diante da Tua palavra, aquietamos o nosso coração, para que Tu ministre, para que Tu nos ensina, para que Tu nos encoraje na nossa caminhada cristã. Em nome de Cristo. Amém. Queridos, o relato dos espias, só para nós recordarmos um pouco, situando aqui no texto, na época de Moisés, obedecendo ao Senhor, tinha enviado os 12 espias para olhar Canaã, dar uma observada de forma estratégica, o que eles deveriam fazer para entrar ali e ver o que estava à frente deles. Só que nesse relato que eles voltam ao ver a terra, apenas Josué e Calebe acreditam que poderiam entrar naquela terra prometida, e outros 10 espias falam que não. Havia muitos gigantes, havia muitas cidades fortificadas, era melhor não se arriscarem, mas Calebe fala assim: não, vamos sim, eita, vamos lá, vamos possuir essa terra como o Senhor falou. Mas, infelizmente, o povo escutou a voz ali da maioria e não quiseram ir. E com isso nós conhecemos a história que nos conta que, devido à ação deles, eles passaram 40 anos no deserto. Vemos após esses anos, eles chegaram novamente na terra prometida e passam 5 anos ali para conquistarem, estarem pegando, estarem tomando posse daquela terra que o Senhor tinha dado para eles. Após esses 5 anos, era hora de as tribos ali se separarem. É hora de repartir as terras, mas o inimigo ainda estava ali. E nesse instante, que parece Calebe, lembrando do que o Senhor tinha prometido, que o Senhor tinha dado para ele, o que Moisés tinha falado a ele. Nós vemos que os relatos dos nossos dias são relatos difíceis. Parece que os dias não passam, parece que passam rápido ao mesmo tempo, e nós estamos na expectativa que venham dias melhores para nós, melhores para a nossa família, melhores para a nossa pátria, a qual necessita
da intervenção do nosso Deus. Mas como nós estamos nos comportando nesses dias? Eu lembro o seguinte, que antes do povo ser liberto, eles passaram 400 anos em escravidão ali no Egito. E depois passam 40 anos para que pudesse chegar. Nós estamos passando o quê? 1 ano e meio de um momento muito difícil. E nesse 1 ano e meio, como que realmente está o nosso coração? Como que nós estamos mantendo o nosso coração aquecido diante da promessa do nosso Deus? Tempo é uma coisa muito complicada quando se fala em longo tempo. Porque as promessas de Deus podem ser cumpridas o quê? Amanhã? As promessas de Deus podem ser cumpridas o quê? Daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. Mas como nós mantermos o nosso coração o quê? Aquecidos? E é isso que diz o texto. Sentia no coração. Lembra, Josué? O que eu sentia no meu coração. E nós sabemos que nós realmente falamos aquilo que está aqui dentro do nosso coração. E o que nós falamos deve continuar sempre. A nossa posição, o nosso ânimo, o nosso vigor deve continuar sempre diante do Senhor. Não importa o quê? O período. E a pergunta é o seguinte: como que está o nosso coração? Ainda está aquecido como 1 ano e meio atrás? Será que nós temos lido a palavra, orado, agora a oportunidade de estarmos à casa do Senhor? Temos feito isso? A nossa confiança diante do Senhor? O tempo realmente precisa ser vivido para que se cumpra a palavra do nosso Deus. A dificuldade é grande. Noé é chamado para construir uma arca para que pudesse se preparar para o dilúvio. Entre o chamado até vir o dilúvio, ele constrói a arca e ainda tem ali esperando 120 anos ali. Abraão é chamado para ser o pai de uma grande nação com 75 anos. Mas só com 100 anos que ele vê a promessa em Isaac ali cumprindo. Ele tenta dar um jeitinho no meio do caminho. É o grande perigo. É o que Saul fez. Saul quis dar um jeitinho quando Samuel demorou a aparecer para prestar adoração ao Senhor. E Saul resolveu adorar e ele desobedeceu ao Senhor. É o povo ali esperando Moisés no Monte Sinai, que estava ali recebendo a tábua da lei, e passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 40 dias para que Moisés pudesse voltar. Nesse tempo eles falam assim: Moisés, eu acho que não volta não. Então o que eles constroem? Um bezerro de ouro. Gente, cuidado com o tempo. Eu sempre fui muito antes, ansioso, rápido. Achava que o tempo, e como jovem então, achava que era aqui e agora. Rápido. Mas não funciona assim as promessas do nosso Deus. Davi foi ungido para que pudesse ser rei, mas levou 22 anos para que ele pudesse estar o quê? No reinado. A promessa do Senhor para as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida, vai se cumprir. Nós estamos 1 ano e meio, talvez amanhã acabe, ou talvez daqui 10 anos, não importa. A minha vida e a sua vida está na mão o quê? Do Senhor. As promessas do Senhor são para sempre. Então, Caleb, aquele que era da tribo de Judá, provavelmente através da sua esposa, ali, ele confia no Senhor e está naquela jornada, naquela caminhada, para que o seu coração permanecesse firme. Então, como é que nós vamos permanecer firme com o nosso coração no Senhor? Primeira coisa é estarmos seguindo o Senhor da promessa. Seguindo sempre, diz a palavra do Senhor, que ele seguia inteiramente ao Senhor. O texto de Mateus 22, verso 37, nos fala o seguinte:
Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Seguir ao Senhor é entregarmos o que? Totalmente em obediência ao Senhor. Seguir ao Senhor, entregarmos o nosso coração ao Senhor. Por isso que Caleb fala: você sabe o que estava lá no meu coração naquele dia, há 45 anos atrás, e agora está a mesma coisa no meu coração: fervor, ânimo e acreditando na promessa do Senhor e que o Senhor está conosco. Seguir ao Senhor faz com que o nosso coração fique aquecido sempre, enchermos da palavra do Senhor. Ah, meus queridos, quando nós escutamos os relatos dos últimos dias, o relato daqueles que não acreditam, nós podemos ficar até assustados. Por isso que nós devemos fixar os nossos olhares para o nosso Deus. Quando Jesus falou que deveriam buscar não o alimento que perece, mas aquele que dá vida eterna. E ele vê muitos irem embora. Ele vira para os seus discípulos ali em João 6 e fala assim: e vocês também vão? Aí rapidinho Pedro fala: para quem nós iremos? Se só tu tem a palavra o quê? Da vida eterna. Ao acordarmos, para quem que nós olhamos? Ao andarmos, para quem que nós olhamos? Quem que nós temos seguido? Nós devemos seguir o nosso Deus. Só Ele tem a palavra da vida eterna. Nesses dias, mais do que nunca, o nosso vizinho precisa ver em nós algo diferente, porque nós estamos seguindo o relato do Senhor, que Ele está conosco. Não sabemos. Caleb não sabia quantos anos caminhando ali, o Senhor deixou ali. Ele não sabia quanto tempo ia levar para conquistar tudo, para ele poder reivindicar o que Deus tinha prometido, mas o seu coração estava aquecido com a palavra de Deus, confiando no Senhor que ele servia. Outra coisa que nós precisamos ter para manter o nosso coração firme, sempre acreditando no Senhor da promessa. Aqueles que foram com Caleb e Josué, eles viam o quê? Gigantes. Mas Caleb viu o quê? Deus, e com Deus o gigante estava derrotado. Aqueles que iam, viam cidades fortificadas, mas Caleb olhava com o olhar de Deus. Ele viu o quê? Cidades sendo derrubadas, muros caindo ali. Aqueles que foram com eles ali, os 10 espias, viram o quê? Inimigos. Ele via quem? Maior aquele que estava com ele do que aquele que estava no mundo. Esse é o nosso Deus. Você tem desfrutado nesses dias isto na sua vida? Você tem desfrutado do melhor do Senhor nesses dias, meus queridos? Quando nós lembramos da história da caminhada do povo no deserto, eu faço recordar um texto que vou só mencionar, que fica em Deuteronômio 8, quando o texto fala o seguinte: deixou Deus o seu povo passar fome. Aí ficamos pensando assim: como Deus pode deixar o seu povo passar fome? Para que naquela hora eles pudessem receber o maná do Senhor e eles pudessem confiar não na força deles, pudessem confiar o quê? Na mão do Senhor. Quando nós acreditamos que é o nosso sustento, quando nós acreditamos que nós precisamos esperar do Senhor o sustento, o Deus provedor, nós vemos o quê? O milagre acontecer em nossas vidas. E eles viram que as roupas não se rasgarem, os pés não inchavam. Por quê? Porque o Senhor estava ali, o Senhor estava cuidando deles. Meus queridos, é 1 ano e meio só. É 1 ano e meio, e se você pediu para que Deus aumentasse a sua fé, 1 ano e meio só para aumentar a sua fé. Quem sabe nós vamos precisar de mais para que a nossa fé aumente, para que mais a gente possa ver que as nossas roupas não vão rasgar, para que a gente pare de pensar que, e agora, o que eu vou fazer?
e a gente possa confiar que o Senhor manda o maná, e que o Senhor manda o sustento para as nossas vidas. É nessa caminhada minha de pastorado, o Robin sabe que eu gosto da área de terceiro setor, ONG, creche, creche, casa para abrigar criança. E o último projeto foi um projeto até que nós estávamos juntos também nessa ideia, escola, né, Robson? E eu tive uma das grandes experiências vendo os milagres de Deus, e eu pensando essa semana sobre esse texto, eu lembrei desse milagre de Deus. Logo no começo, na escola, sempre necessitando de uma coisa ou outra, um dia eu cheguei na escola e viraram para mim e falaram assim, ó, está faltando um bebedouro para as crianças. E precisa comprar urgente. E agora é mais ou menos assim, se vira, pastor. Agora é com você. Você começou, você dá conta. Eu falei assim, e o que nós temos de dinheiro? A secretária, literalmente, gente, pegou um cofrinho assim, cheio de moeda que ela juntava lá dos xerox, e falou assim, nós temos isso aqui, um cofrinho cheio de moeda. Eu falei assim, então me dá o cofre aí cheio de moeda. Vamos ver o que a gente consegue. Aí saindo na porta da escola, já na rua, entrando já no carro, para um carro atrás, um senhor, o senhor Reinaldo, esposo de uma senhora da igreja, e pergunta assim, e aí pastor, como é que estão as coisas? Tudo bom? Eu falei, tudo. E sabe que nós vamos construir? E mostrei para ele uma planta da construção, e pensa bem, uma planta enorme, com salas, tudo, para quem está precisando de um bebedouro. Ele olhou assim e tal, e falou assim, onde você está indo? Eu falei assim, ó, eu preciso comprar um bebedouro. Mas você tem dinheiro? Eu falei, eu tenho, olha aqui essas moedas. Ele olhou para as moedas e olhou para mim e falou assim, esse cara está doido, né? Ele só falou assim, espera um pouquinho, eu vou ali em casa. Aí daqui a pouco ele me liga e fala assim, eu já resolvi, já encomendei o bebedouro. O Senhor já te deu. Queridos, isso é uma das coisas minhas. Veja o que Deus está fazendo na sua vida. Veja o que Deus fez há 1 ano e meio atrás, para trás. Há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 20 anos atrás. E que nesse momento não deixe o desespero tomar conta da sua vida. Acredite no Deus provedor de todas as coisas. Confie no Senhor. Ele cuida realmente da sua vida. Ele vai estar sempre olhando para a sua vida. Por quê? Porque aquele que segue o Senhor tem que estar sempre confiante no Senhor. Em 1 Coríntios 9, 27, peço que você abra aí, ou vai colocar lá para nós. 1 Coríntios 9, 27, isso. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo fala assim, ó, é difícil, é complicado, mas eu preciso o quê? Me manter firme, porque eu tenho pregado isto, que não venha eu mesmo a ser desqualificado. Como está o seu coração? Deus conhece. Como está o meu coração? Deus sabe. Nós continuamos ainda confiando no Senhor? Ou tudo que nós temos passado tem abalado a nossa fé? Eu espero que não. Eu espero que nós possamos fazer isso, mesmo que a gente esmurre o nosso corpo, mesmo que a gente chegue à frente do espelho e fale assim, ó, ô Wander, não duvida do seu Deus não. Os tempos são difíceis, mas espera que vai chegar a hora certa. Acredite nele. Nós observamos também que para mantermos o coração, nós precisamos acreditar que a força é do nosso Deus. O Senhor nos fortalece. Nós sabemos que passaram ali 45 anos e Caleb se coloca falando assim, ó, eu estou como antes, animado, vou lá, vou lutar e vou voltar. Ele acreditava que ia e voltava, confiante ali. Por quê? Porque a força não estava nele, a força do Senhor. A idade não importa.
Os anos não importam. Importa o quê? É confiar, confiar, confiar no Senhor. E fortalecer para a guerra, nós precisamos ter o quê? Está fortalecendo a nossa vida o quê? Espiritual. Espiritual. Essa semana, né, que passou no nosso grupo lá, o plantio, Dona Edna, sua mãe, falou assim, ó, eu tenho orado pela vida espiritual de vocês. Pelo momento espiritual. E Caleb conservou, confiando em Deus. Ele viu os milagres de Deus na caminhada. A vida espiritual dele estava ali. A vida dele emocional. Aqueles que fizeram lá aquela ruaça querendo desanimar e desanimar o povo, mas não conseguiu desanimar a quem? A Caleb e a Josué, os que perseveraram ali firme com o Senhor. O seu físico, ele estava andando, estava caminhando, o Senhor estava cuidando dele. Queridos, a sua força está no Senhor. A graça do Senhor nos basta. Naquele momento, que realmente tem momento que a gente tem direito de falar, Deus, está doendo, Deus, está difícil, está complicado. O apóstolo Paulo fala isso, né? Naquele momento que eu sou bem fraquinho mesmo, é aí que eu sou forte. Que nós possamos sair nesta manhã, que nós possamos acreditar ainda mais nesta manhã que o Senhor está conosco. Acreditar que o Senhor está ao nosso lado e acreditarmos que o Senhor vai nos dar o quê? A vitória. E show aqueles que pensam ao contrário, longe de nós. Eu sempre gosto de citar e lembrar assim do amigo coveiro e o amigo parteiro. Para mim isso sempre é muito real, a vida. O amigo parteiro é aquele que você conta algo para ele que você quer realizar, ele sempre dá para trás. É aquele que fala, rapaz, vai ser difícil demais, rapaz, está complicado demais. Não vai não. Deixa disto. É aquele que mata os nossos sonhos. É aquele que mata, muitas vezes, as nossas esperanças. Mas o amigo parteiro é aquele que ajuda a trazer vida. É aquele que vai assim, ó, vamos juntos. Eu vou estar o quê? Ao seu lado. Eu vou estar junto com você. Meus queridos, nós precisamos ter isto. Nós precisamos ter pessoas ao nosso lado e precisamos estar ao lado de pessoas. Caleb ia para a guerra, mas ele não ia só sozinho. A tribo de Judá estava junto ali. A nossa igreja precisa o quê? De cada um que está aqui e de cada um que está em casa neste momento. Nós precisamos estarmos juntos. Talvez não vamos reunir rápido, ou vamos reunir rápido, não sabemos, mas uma coisa, nós vamos estarmos juntos em oração, em intercessão, em comunicação. Eu garanto que a gente passa muitas horas, né, com o celular na mão. E a pergunta é o seguinte, quantas mensagens que mandamos para o nosso irmão? Perguntando como ele está. É hora de estarmos juntos. A expectativa é grande. E aquela expectativa de alguém que espera no Senhor. Não como espectador. Caleb não era espectador com S. Aquele que via tudo acontecer. É aquele que estava ali realmente esperando no Senhor com X. Aquele que aguardava e participava vendo a ação do Senhor. Porque o Senhor que é a nossa força, é a nossa fortaleza. Aquele para mantermos o nosso coração aquecidos mesmo, confiante, caminhando com o Senhor, nós precisamos confessar a nossa fé do Deus Todo-Poderoso, do Deus da promessa. O Senhor me guardou, diz Caleb. Ele foi guardado o quê? Ele foi poupado da dúvida. Ele não tinha dúvida no coração dele que tudo aquilo iria passar, que aqueles anos iriam passar e que ele ia morar onde o Senhor tinha prometido. Ele não tinha desânimo. Ao acordar, ao deitar, ao acordar, ao deitar, ele estava animado diante do Senhor e o Senhor o conservou.
até que ele pudesse ter essa posse. É anunciar o nosso Deus Todo-Poderoso. Nessa manhã, quando nós pensamos nessa história, vendo um pouco aquele que fala assim, de fato, Senhor, eu quero o monte que tu prometeste. Eu digo o seguinte, fora os nossos sonhos, fora os nossos ideais, aquilo que temos, Deus tem nos dado muito mais. Deus tem cuidado das nossas vidas, é o Deus da promessa. Deus tem muita coisa boa para nós. Não sabemos o período, o tempo. Nós devemos mantermos firmes com o nosso Deus, anunciando, renunciando a nós mesmos, consagrando a nossa vida em santidade e mostrando fé, acreditando que o Senhor pode todas as coisas. Que nesta manhã nós possamos renovar o nosso compromisso com o Senhor, e renovar a nossa esperança junto com o Senhor. Expectativa pode ser falha quando colocamos em homens, mas a esperança nós colocamos no Senhor, a nossa fé está no nosso Deus. Nós possamos, de fato, estarmos renovando diante de Deus os nossos votos. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos ler juntos? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Gente, esse texto é tão bonito. Vamos ler de novo? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o Cristo Jesus. Até que Cristo volte, o Senhor está conosco. A promessa dele em nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos. Oh Deus, nós sabemos que tu pode todas as coisas. Como nosso irmão Caleb, que não deixou o coração esfriar durante 45 anos para que ele pudesse retomar a tua promessa, pudesse tomar posse da tua promessa, Deus, aquilo que tu tinhas para a vida dele. Aqui estamos, Senhor, nessa caminhada como igreja, Senhor. Não sabemos quanto tempo ainda, Senhor, para as tuas promessas se cumprirem em nossas vidas. Mas nesta manhã renovamos, Senhor, o nosso compromisso contigo, que jamais vamos olhar, Senhor, a não ser para ti, ó Deus. Jamais vamos, Senhor, deixar o medo tomar o nosso coração. E vamos ser, Senhor, fortes porque tu tem fortificado a tua igreja. E vamos, Senhor, dizer que continuamos firmes, confiando em ti, sabendo em quem nós temos crido, porque ele tem guardado o nosso tesouro. Em nome dele que nós oramos, Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, nós